se existisse somente Ele, e nem mais um dos versículos da Bíblia, seria o suficiente para nos demonstrar o amor de Deus para conosco, ou então entendermos que o único que pode nos levar a Deus é Jesus Cristo, quando Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Outro sim: vinde a mim todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. São versículos chave, texto ouro na Bíblia Sagrada. E João 3,16 não é diferente. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Meus irmãos, eu me relaciono com esse versículo há muitos anos. Quando ainda criança na escola bíblica dominical, passava na nossa casa missionários vindo de outras cidades, de outros países, e tinha consigo aquele livreto que fala sobre os dois caminhos, os dois corações, e trazia consigo para quem de fato tivesse um desempenho na escola bíblica dominical, dava um pequeno espelho que hoje já não usam mais. Era um espelhinho para carregar no bolso, os homens, e quando a gente olhava, dizia assim: olha do outro lado, para ver quem Deus ama de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Quando a gente virava o espelho, a gente via a foto, a imagem no espelho. Aquilo para nós que éramos criança, era o máximo, era o nosso celular. Imagina quantos anos que eu me relaciono, você também se relaciona com esse versículo. E todas as vezes que nós lemos esse versículo, para mim parece que é a primeira vez que eu estou lendo. Ele é cheio de graça, cheio de amor de Deus, de expressão para nós, os pecadores. Porém, eu quero lhe trazer à memória que domingo passado eu falei sobre a mensagem da cruz. E li em 1 Coríntios capítulo 1, o verso 17 e o verso 18. Enquanto para muitas pessoas a morte de Cristo era loucura, e eu disse que a cruz trazia uma mensagem maravilhosa para nós, o pecador. Uma mensagem de amor, uma mensagem de perdão, uma mensagem de salvação e uma mensagem de comunhão, de revelação, quem é de fato a pessoa bendita de Jesus. E hoje eu quero falar que a mensagem da cruz é uma mensagem de substituição. Mas isso é para quem tem a sensibilidade de Deus, do Espírito Santo, que não perdeu o senso da razão, de que de fato nós jamais alcançaremos salvação por nossos próprios méritos. A gente vai tornando tão cheio de ser autossuficiente, a gente vai se acostumando tanto com a bondade do dia a dia em que vivemos debaixo da misericórdia de Deus, e a morte de Cristo na cruz do Calvário vai perdendo efeito para nós. Ouça-me, a Igreja Católica
ela tem a semana para pensar na morte de Jesus, na crucificação. Eles fazem tanta manifestação, a paixão de Cristo para eles é uma encenação, é um teatro, é um filme, e depois que passa aquela semana, volta as coisas de forma normal. Para nós os cristãos, que entendemos a nossa miserabilidade, a nossa insuficiência, o nosso estado de incompetência e de incapacidade de ser salvo, jamais esqueceremos de que na cruz por nós, morreu Jesus Cristo em nosso lugar, porque Ele levou sobre si as nossas iniquidades. E observamos bem que Ele morreu, porém Deus, por sua misericórdia, mostrou bastante indicação, emblemas, passagem no Antigo Testamento, e eu sei que você conhece algumas delas. Por exemplo, quando Israel estava no Egito, e Deus escolheu Moisés para ser libertador deles, seria o braço forte do Senhor sobre a vida de Moisés. E quando chegou o ápice da saída deles, o Senhor disse a Moisés, e Moisés disse ao povo de Israel: vocês matem um cordeiro, e se a família for pequena, 2 cordeiros, um cordeiro para 2 famílias, e ponha o sangue da bacia, e coloca no umbral da porta da vossa casa, porque o anjo da morte vai passar. E ele, vendo o sangue do cordeiro nos umbrais das portas de vossas casas, passará por cima, e ninguém de vocês serão ferido pela morte. Ali estava uma profecia, ali estava uma mensagem, de que aquele sangue, ele tinha uma cobertura, ele dava uma cobertura sobre cada casa de Israel, e a morte não teria poder sobre aquela casa, sobre aquele lar. Então o anjo veio, destruiu os primogênitos daqueles que não tinham sangue nos umbrais da porta, mas aonde estava o sangue, o anjo passou e não feriu ninguém. Aqui estava como uma seta indicando: o sangue de Jesus Cristo tem poder para nos livrar da maldição da morte e nos dar a liberdade da escravidão do pecado. Você também se lembra, e tenho certeza que sim, a respeito da maldade de Israel, da desobediência de Israel. E eles foram feridos por uma serpente abrasadora no deserto. E aquela serpente, aquela ferida, se estendia a todo o povo de Israel. E todos morreriam. Mas Moisés clamou pelo povo de Israel. E o Senhor deu a ele uma ordem, que fizesse uma serpente de metal, e colocasse e fixasse ela sobre uma haste, e todos aqueles que olhassem para a serpente seriam libertos da ferida ou do veneno da serpente real. Ali também tinha uma seta indicando que a morte de Jesus Cristo, que ele seria exposto à vergonha, seria exposto entre céu e terra, seria morto, e todos aqueles que olhassem para ele seria salvo. Por isso que o profeta Isaías diz: olhai para mim todo o termo da terra e serão salvos. Olhar para Jesus, para a sua morte. Não é bom o cristão passar um dia
sem lembrar de que Ele morreu por nós, de que se não fosse Ele morrer por nós, estaríamos eternamente perdidos, sem escape, mas Cristo morreu em nosso lugar. Você também deve se lembrar de que o Senhor chega perante Abraão e disse: ofereça o seu filho em sacrifício. Você conhece muito bem essa história. E a Bíblia diz que Abraão chegou ao Monte Moriá, e ali colocou seu filho, e quando ele vai descer o cutelo no pescoço de Isaque, o Senhor brada para Abraão não fazer tal coisa, e lá estava um carneiro preso nos ramos, que estaria substituindo o sacrifício no lugar de Isaque. Da mesma forma, o Senhor enviou Jesus Cristo para ser morto em nosso lugar. Nenhum outro animal morto, nenhum outro sacrifício seria suficiente para que nós pudéssemos estar salvos e estar aqui na casa do Senhor, dizendo glória a Deus, porque Jesus morreu em meu lugar. Agora vejamos bem, Jesus, Ele é o único e perfeito sacrifício. A Bíblia Sagrada diz que Ele tornou-se maldito em nosso lugar. Eu gostaria de ler 2 textos na Bíblia Sagrada, para dizer que a cruz, a mensagem da cruz, é uma mensagem de substituição. Assim como eu disse esses pontos, ainda tem algo notório. Cristo morreu no lugar de Barrabás. Deveria ser Ele, e com razão, porque Ele era criminoso, pecador, maldito, e estava condenado. Mas Cristo assumiu o cálice que Ele não queria tomar no jardim do Getsêmani. E Ele gritou: Pai, passa de mim esse cálice. Mas ali no Calvário, toda a maldade da humanidade caiu sobre Jesus Cristo, a ponto de Deus virar as costas para Ele e o sol também esconder o seu rosto. Mas Jesus disse: Pai, está consumado a obra que tu deste para mim fazer. Ali Ele morreu no meu e no seu lugar. Gostaria de ler com vocês Gálatas capítulo 3 e o verso 13, que diz assim, e convido você para abrir e ler comigo esta passagem. Gálatas capítulo 3 e o verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Pode dar glória a Deus? Pode dar glória a Deus? Fazendo-se maldição por nós, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Agora, meus irmãos, é algo muito sério. O Calvário, o Monte Gólgota, aonde Cristo foi crucificado, tornou-se o lugar mais horrendo de todos os lugares naquele dia, na face da terra. Havia um mau cheiro muito forte, cheiro de sangue, cheiro de morte. E aí nós sabemos que Deus, Ele aceitou o sacrifício de Jesus, mas não tinha prazer naquilo que estava acontecendo. E Paulo diz que houve um negócio. Fomos comprados por preço
elevadíssimo. Pedro diz que não foi ouro e nem prata, mas foi pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ser crente, ser cristão, ser salvo, poder dizer: meu nome está escrito no livro da vida, os meus pecados estão perdoados. Isso foi um alto preço e nós não podemos estar zombando e nem brincando de ser crente. Ah, se não fosse a graça! Quantas vezes que cantamos os hinos que deveria ser com muito temor, cantamos em estilo de brincadeira. Quantas vezes que entramos na casa de Deus como se fosse em um lugar público, em um lugar comum. Mas se analisarmos bem, antes desse lugar, houve um lugar horrível. Antes desse lugar, houve um lugar horrendo, que foi o Calvário. E lá estaria eu e você. Mas Jesus disse: Pai, eu vou tomar esse cálice. Eu quero pagar o preço. O preço de uma alma é caríssima demais. Mas Ele morreu por nós. Levamos isto a sério. Levamos isto a sério, irmão. Por isso que Isaías, no capítulo 53, ele diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? Quem? Quem acredita nisso? Quem ouve isso com seriedade? Quem é que está dando crédito à nossa mensagem? Porque muitas vezes você está limpando o nariz, você está correndo o dedo sobre o celular, você está conversando na igreja. Quantas pessoas que morrem por causa de Alá, quantas pessoas que sobem morros, esfolando os joelhos, por causa de um Deus morto. E nós murmuramos por causa do calor, dos bancos duros. Em Lamentação, no capítulo 2, e o verso 12, diz assim: porventura, isso não lhe chama atenção? Porventura não se toca de que algo doloroso demais aconteceu? Para cantar de forma tão preguiçosa, fúnebre, para estar no culto como se fosse obrigado, arrastado. A mensagem da cruz, ela é uma mensagem que nos chama a agradecer a Deus, porque Ele amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para morrer no meu e no seu lugar, porque Ele amou-nos de tal maneira que é de forma inexplicável. Aleluia! Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura, e olhando-nos para Ele, nenhuma beleza víamos, para que pudéssemos nos desejar. Que quadro mais horrível! Esses quadros pintados por grandes artistas, por mais que eles tentam colocar no quadro uma expressão de sofrimento, mas é muito mais ainda. O filme de paixões, de crucificação,
vai muito mais ainda. O sofrimento de Jesus. E diz assim: era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no trabalho, como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Isso não lhe toca? Ah, você gosta de ler o Salmo 23? Você gosta de ler o Salmo 91? E essa passagem? Ele morreu em nosso lugar. E diz assim: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados, sarados. Oh, aleluia! Na cidade em que eu cresci, o prefeito pagou para um artista fazer um mosaico do Monte do Gólgota. E por sinal um artista muito bom. E até hoje, depois de 40 anos ou mais, esse quadro está lá. O Monte de Rocha. O monte mais alto, ele estampa a cruz, os pés furados, as mãos perfuradas, a cabeça meio inclinada e coroa de espinho estampado na cabeça daquele desenho e mancha de sangue descendo. E nos dois montes mais pequenos estava estampado duas cruzes menores e dois homens, mas não estavam com a coroa e nem os cravos, mas amarrado. Aquilo impactava. E um dia um homem estava olhando aquilo. Talvez, creio eu, que nunca teve o privilégio de prestar atenção, ouvir uma mensagem, ou ler alguma coisa, ouvir alguns hinos sobre a crucificação de Jesus. E ele parou. Não era um homem rico, não era um fazendeiro, não era um homem de bem, era um pobre andarilho. E ele olhou, e os seus olhos estavam penetrados, a sua atenção voltada para aquele quadro, e de repente um moço cristão aproximou-se dele, e perguntou para ele: você entende essa história? Você sabe o que esse quadro narra? O andarilho disse: não muito bem, mas eu sei que ele é Jesus Cristo, e que ele morreu crucificado, e esses dois são ladrões, e um deles
foi salvo na última hora. Aí o menino olhou para ele e viu que ele estava chorando. Chorando. E aí o garoto disse para ele: mas tem uma coisa, você sabe que esse homem do meio, ele veio para morrer na cruz para nos salvar. E ele ficou parado, mudo, e não disse nada. Porém, você sabe que ele é o Filho de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu ele para morrer por nós. E o melhor, diz o garoto, ele não está mais morto. Ele foi sepultado e no terceiro dia ele ressuscitou. Aquele homem andarilho deu uma risada, soltou um sorriso entre lágrimas e saiu de forma muito feliz. Uma palavra só alegrou a alma de um homem sem esperança. E nós que temos esperança, a morte de Jesus não fala mais nada para nós. Será que ela não está dizendo: levanta o seu traseiro do banco e diga a alguém que eu morri por ele? Será que a morte não nos incomoda para dizer ao mundo que Jesus não está mais na cruz, ele ressuscitou, mas é o caminho que leva o homem para o céu? Milhões sabe a respeito da história da cruz, mas não sabe o significado e a mensagem da cruz. E diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O dia que você saber medir a morte de Cristo, você vai saber a profundeza da sua miserabilidade. O dia que eu souber entender um pouco a morte de Cristo, eu vou entender o que é ser salvo, o que é o inferno, o que é ter o nome escrito no livro da vida, o que é ser escape do poder da maldição da morte e da maldição do pecado e do poder da lei. Mas para isso eu preciso entender a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Senão a gente vai perdendo, vai distanciando e não lembra mais de que o sangue de Jesus Cristo fala mais alto do que o sangue de Abel, e que seu sacrifício é o mais perfeito de todos os sacrifícios. Deixa isso falar alto no seu coração e dizer: sou mais grato a ti, Senhor, mais grato a ti. Oh, aleluia, ele me salvou, ele me salvou, ele me salvou. O diabo precisa ver isso. O diabo tem que escutar isto, que você é uma alma agradecida, você é um espírito agradecido, você é uma pessoa agradecida, porque ele morreu em teu lugar. E diz: ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, e ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes pelas transgressões do meu povo
ele foi afligido. Queridos, eu quero ler um versículo da Bíblia, que eu citei ele aqui. Vou ver se eu consigo localizá-lo na Bíblia Sagrada. Porém, enquanto eu localizo, não esqueça, Cristo morreu em nosso lugar. Se não fosse Ele, eu não sei o que seria da humanidade. Muitos cegos que não vê, muitos loucos que navegam pelas ruas da cidade sem saber o nome das ruas, não errarão o caminho do céu. Mas sábios e inteligentes perecerão, porque não se atém à morte de Cristo, que foi por mim e por você. Ouça bem isso, por mim e por você. E eu volto aqui, depois eu localizo o versículo, eu volto aqui para o que diz a palavra de Deus em João, capítulo 3. Você vai vir aqui fazer o apelo, meu filho. Não é pregar não, fazer o apelo. Eu preguei, você faz o apelo. Tá bom? Vem aproximando. E diz assim: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Meus irmãos, o que eu quero nesta rápida mensagem é conduzir os nossos corações a um espírito de gratidão, porque alguém morreu em nosso lugar. Muitas vezes a gente é tão agradecido por alguém que chega na fila do banco e diz: pode passar na frente. Ou a gente é agradecido a alguém quando a gente está esperando a vez de tomar um copo d'água. Alguém enche o copo e entrega nas nossas mãos. Isso é algo simples, mas toca em nossos corações. E nós, que estávamos condenados à morte, mas Deus disse assim: eu vou dar o meu filho para morrer em teu lugar, e o sacrifício é completo. Eu li uma história de uma daquelas pontes que, por engrenagens pesadas, ela se movimenta, abrindo-se em duas partes, para que o navio passe por baixo. Caso real, verídico. E o operador da máquina, ele movimentava umas alavancas, e movimentava umas correntes pesadas, e o motor
movimentava aquelas engrenagens e a ponte subia. E quando passava o navio, ele não podia esquecer de descer a ponte, porque ali passava o trem, levando passageiros e levando cargas, e alguns deles levando pessoas da realeza, do reino da Inglaterra. E a história diz que um dia ele levou o filho para ver a movimentação daquelas engrenagens poderosas. E quando ele movimenta a ponte e passa o navio, ele enterte-se com a criança e esquece que teria que nivelar a ponte, porque dentro de alguns minutos passaria o trem com os vagões lotados de pessoas. E ele se distraiu. E quando ele ouviu o barulho, o trem já estava muito perto. E quando ele vai se movimentar, para movimentar as alavancas, ele esbarra no menino. E o filho cai entre as engrenagens. Estava na decisão dele. Aconteceria o acidente do trem colidir com a ponte e centenas de pessoas morreria, ou ele mexeria ou colocaria a ponte para funcionar e as engrenagens matariam o próprio filho. E naquela angústia, ele cumpriu o dever de um funcionário, movimentou as alavancas, as engrenagens foram triturando o corpo da criança, e a ponte deslizou e desceu, e passaram os passageiros. E ele ali aflito, ninguém do vagão percebeu, ninguém que estava passando livremente imaginou que o coração daquele pai estava tão ferido que para salvar aquelas pessoas, ele esmagou o próprio filho. Será que nós não estamos como aqueles passageiros? Ignorando o grande amor de Deus, e brincamos com o diabo, e brincamos com o pecado, e brincamos com os dons de Deus, que os dons só veio porque Cristo nos tirou do cativeiro, e deu aos homens dons para cantar, para pregar, para tocar instrumento. Eu vejo alguns músicos nossos aqui, não é que eu gosto de falar dos músicos, não. O culto para eles é só o momento que eles tocam. Esses que estão aqui, mas existe alguns que chegam só na hora de tocar. Terminou de tocar, encosta o instrumento, e não existe mais culto para eles. Se nós entendêssemos e pudéssemos ouvir o grito do Calvário e a angústia da morte do diabo, porque Cristo morreu por nós, nós estaríamos glorificando o Senhor com toda a nossa força do nosso coração. Tocaríamos o instrumento, e quando deixasse de tocar, tocaria as cordas dos nossos corações, e dizendo: glória a Deus, Ele morreu em meu lugar. Aquele pai amava o seu filho. Aquele pai deve ter passado por uma angústia terrível, mas ele preferiu cumprir a ordem, senão eles estariam destruindo várias vidas. Jesus sabia, e o pai também, que o seu filho ia morrer por um povinho muito miserável, por um povinho muito ingrato.
como Israel foi. Por um polvinho que vira as costas para o Senhor por causa de um adultério. Por pessoas que viram as costas para esse grande amor por causa de uma noitada numa danceteria ou numa boate. Ele sabia que ia morrer por pessoas que não valorizam a morte dele, mas assim mesmo, como disse Isaías, com a corda do meu amor eu vos traí, e vos amarrei, e trouxe-vos novamente a mim. Estamos rindo, zombando, criticando, estamos levando as coisas espiritual, não dando pouquíssimo valor. E o Senhor está dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se tu abrir o teu coração, eu cearei com você, e você vai cear comigo. Deus abençoe vocês em Cristo Jesus.